Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Gostaria de tratar hoje com os irmãos sobre a importância da igreja. Não há como negar. Já estamos vivendo um tempo de transformações profundas na sociedade e em todos os paradigmas que regem as relações humanas. Neste primeiro momento de combate a este novo vírus, foi aclamada a estratégia de contenção adotada pelos países bem-sucedidos. O slogan desta mensagem, dessa estratégia é um novo estilo de vida. Contudo, a base deste novo procedimento é o distanciamento social. Evitar lugares fechados, evitar aglomerações, evitar contato próximo. A força motriz é o medo de ser infectado com um vírus mortal sem a possibilidade de um tratamento eficiente. Estas diretrizes são sanitariamente corretas e apropriadas. O que passa despercebido é o prejuízo que isso trará para a humanidade como um todo. O primeiro prejuízo é na cultura. Por definição do antropólogo inglês Edward Burnett Tylor, em sua obra Primitive Culture de 1871, cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Ainda sobre este assunto, Lev Vygotsky, em sua teoria do socio-interacionismo, percebe que o homem se constitui, se constrói, na interação com o meio que está inserido. Rezende, 2009. Em suma, sem relacionamento humano presencial, não há cultura. Não há identidade, não há comunicação perfeita, não há expressão artística, não há esporte, não há sentido para a moralidade, não há aprimoramento das leis voltadas para os direitos humanos, não há o prazer da diversão. Não haverá possibilidade de construir e desconstruir o sistema político para o bem da população. Não haverá liberdade para manifestações públicas pacíficas visando transformações. Não haverá mecanismos de contenção da dominação socioeconômica e do totalitarismo político. E o mais interessante é que não haverá necessidade de exércitos nas ruas. O medo aprisionará todos dentro de suas casas. Além disso, este novo contexto tem o potencial de limitar drasticamente a manutenção da fé, a edificação dos cristãos e a propagação do Evangelho. Na internet, criam-se redes de relacionamentos, mas não se desenvolvem relacionamentos de confiança, profundos, acolhedores e revolucionários. Seja sincero, como está seu entusiasmo espiritual agora, 3 meses após o início das restrições sociais para a contenção da infecção? Mesmo com todos os esforços para manutenção virtual da adoração, você não sente que há uma forte tendência para o esfriamento espiritual? Se você percebeu, o que tem feito a este respeito? Como tem lutado? Como tem lutado para não deixar o seu primeiro amor, à semelhança da igreja de Éfeso? Como tem lutado para não morrer na mornidão da dormência espiritual que abateu a igreja de Laodiceia? Se você acha este um desafio colossal, imagine o que pode estar por vir. Este é apenas o princípio dos desafios que a igreja poderá confrontar. Precisamos acordar. O mundo não será mais o mesmo. O mundo não será mais o mesmo, não somente por causa deste novo vírus. Não será mais o mesmo por causa da moeda digital, que eliminará toda a privacidade do seu perfil de consumo. O mundo não será mais o mesmo por causa da nova tecnologia 5G, que acelera a velocidade de processamento de dados,
viabilizando um controle absoluto de todas as atividades humanas. O mundo não será mais o mesmo por causa da quarta revolução industrial que está em andamento, com o surgimento da inteligência artificial, que trará um consequente desemprego em massa, lançando a população mundial para a dependência dos governos, que distribuirão a renda básica universal. O mundo não será mais o mesmo por causa do transhumanismo, por causa do implante neural, como meio para acompanhar a necessidade de adaptação às constantes mudanças tecnológicas. E além de outros fatores, nós temos também a ascensão da China. O mundo não será mais o mesmo quando esta candidata à maior potência mundial passar a ditar a sua cultura totalitarista de crédito social, de perseguição dos opositores, de rastreamento humano, de invasão de privacidade, etc. É o próprio cenário do livro do Apocalipse. Estes fenômenos não são uma suposição de cenário futurista. São fenômenos que estão em processo de implantação agora, diante dos nossos olhos, em meados do ano 2020. A crise sanitária somente está consolidando e acelerando a implantação deste novo sistema. Neste contexto, a primeira vertente a se considerar é a importância vital da existência da Igreja. Como diz o texto inicial, ela é um projeto de Jesus. Ela não pode se virtualizar, não pode se enfraquecer, não pode se diluir. Porque, de acordo com as Escrituras, ela é parte essencial da vida cristã. A Igreja foi projetada para existir no contexto da liberdade de convivência entre as pessoas. Todos os seus atributos somente fazem sentido no contexto dos relacionamentos interpessoais. Os atributos da Igreja. Ela é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Não há vida para um membro fora do corpo. Ela é a reunião dos que são chamados por Jesus para herdar a salvação. Os salvos são chamados para se reunirem. É representante do reino dos céus na terra. Não há representação diplomática sem haver contato com os cidadãos estrangeiros de outra cultura. Ela é a razão pela qual o mundo não é consumido pelo mal. A Igreja é o sal e é a luz. Não há mudança de sabor sem contato do sal com o alimento. As trevas não se dissipam se não houver o contato com a luz. A Igreja é a voz profética em meio a uma geração cega pelo pecado. O alvo da profecia não é ambientes vazios, mas sim a mente dos ouvintes. A Igreja é a porta do caminho estreito que conduz à salvação. As portas existem para que as pessoas passem. A Igreja é o lugar onde somos batizados e alimentados com a palavra de Deus. O batismo é o testemunho público da fé. O ensino bíblico que alimenta a fé é transmitido aos ouvintes. A Igreja é o meio onde somos auxiliados e socorridos. O socorro eficiente não pode ser impessoal. Precisa haver acolhimento emocional. A Igreja é o lugar onde se manifestam os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo se manifestam por meio de pessoas para edificar, consolar e orientar os ouvintes. A Igreja é o lugar onde temos comunhão com os outros salvos. Não há comunhão no isolamento. Ninguém vive sozinho. Solidão produz distúrbios psíquicos. Gente precisa de gente. A Igreja é onde nos estimulamos mutuamente no caminho da salvação. Não há encorajamento solitário. O encorajamento acontece por meio de um diálogo empático. A Igreja é o lugar onde nos alegramos e choramos. Precisamos das pessoas que amamos nos momentos mais decisivos da nossa vida. A Igreja é onde praticamos o amor de Cristo e sua graça é manifesta em nós. Não existe amor fora do contexto dos relacionamentos. A Igreja é a propagadora das boas novas de salvação.
Contudo, como pregará se não pode desenvolver o evangelismo pessoal? Por fim, a maior expressão da importância do relacionamento presencial e íntimo é o fato de Deus enviar o seu Espírito Santo para habitar em nós, com o intuito de estar intrinsecamente ligado a nós, não nos deixando mais sozinhos. Por esta perspectiva, compreendemos que a igreja foi construída sobre a premissa dos relacionamentos interpessoais. Ela foi encarregada da missão de propagação das boas novas de salvação. Porém, como pregará se não pode se deslocar e desenvolver a pregação? Estamos chegando a uma encruzilhada existencial. Qual será o destino da igreja? O momento nos desafia a lutar pela continuidade da causa do reino de Deus. Mais do que nunca, precisamos lutar pela sobrevivência da igreja. Vamos fazer uma breve análise do projeto de Deus e da necessidade da comunhão presencial dos santos. Tópico A. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Jesus planejou a igreja. A igreja era um plano não revelado no período do Antigo Testamento. Contudo, profecias apontavam para uma nova organização do povo de Deus a partir da vinda do Messias. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29 diz: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel capítulo 2, versículo 32 diz: E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Paulo declarou que Jesus construiu sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, não especificamente sobre Pedro, mas sim sobre o trabalho de todos, liderados por Pedro. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Esta igreja é a reunião de todos os santos, todos aqueles que são salvos e santificados em Cristo Jesus. É uma reunião no propósito, que é assíncrona, não presencial, no corpo invisível de Cristo, composto por pessoas de todas as gerações e culturas. Contudo, este corpo invisível aponta para um corpo visível, presencial, sincrônico, que são as igrejas locais. Lugar onde os santos se reúnem para edificarem a sua fé em Cristo e cumprir o propósito de Deus em cada momento histórico, em cada geração, em diferentes sociedades. As igrejas locais são a manifestação visível da igreja invisível. Jesus tem seu foco não somente na igreja de todos os tempos, mas também nas igrejas locais. Ele as conhece individualmente em seus detalhes e peculiaridades. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 e 15 diz: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: Conheço as tuas obras. Seu amor é tão profundo que ele morreu para a sua salvação. A igreja é o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25 diz: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Com base no texto, é impossível ter um relacionamento com Deus sem estarmos em harmonia com o corpo de Cristo. Também por essa perspectiva, o afastamento do corpo, ainda que involuntário e necessário, produz inevitavelmente efeitos negativos, como o esfriamento na comunhão com o corpo, a diminuição do sentimento de interdependência, ou seja, precisar uns dos outros, e, consequentemente, enfraquecimento espiritual, decréscimo no desejo da presença de Deus e ausência de forças para retornar à sua presença.
Se até alguns meses atrás muitas pessoas eram displicentes com a importância do congregar, podemos imaginar a dimensão da dificuldade que terão para encontrar a rota de volta neste novo momento. Este é o curso natural do caminho que está diante de nós. Precisamos acordar e lutar para não sermos presos pelo espírito deste século. Tópico B. Jesus planejou a unidade da igreja. A unidade como parte essencial da estrutura. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 26 e 27. A unidade da igreja é estrutural. Deus a criou para ser unida. Não há como pensar em igreja sem unidade. Seria como tentar separar a umidade da água ou o calor das chamas. A unidade se manifesta na convivência. Como sabemos isso? Porque a igreja é chamada de corpo de Cristo. Os membros do corpo humano não foram projetados para terem vida autônoma. Não vemos pernas andando sozinhas. Isso seria uma aberração. Da mesma forma, os ramos de uma árvore não foram projetados para sobreviverem sem estarem ligados à raiz. Desta forma, todos aqueles que estão em Cristo se harmonizam na unidade do corpo de Cristo, pois, separado do corpo não há vida. A isto denominamos unidade orgânica, uma composição unificada com vida dinâmica. O apóstolo João disse: como posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo ao meu irmão a quem vejo? Nós precisamos vitalmente uns dos outros. Exercitamos nosso amor a Deus amando aos irmãos. Se a minha ação individual ou a minha qualidade de vida influencia de alguma forma a comunidade cristã local, é porque fazemos parte desse corpo. Se não somos afetados ou não influenciamos em nada, é porque estamos fora do corpo. Por outro lado, se a atmosfera espiritual da nossa comunidade é cheia da presença de Deus, ao fazermos parte desse corpo, nós somos igualmente influenciados e abençoados. A atmosfera de vitória, paz e prosperidade entra no seu lar e na sua vida espiritual. E nesta dinâmica reversa, nesta sinergia, quando você é abençoado, todo o corpo também é abençoado. Tópico C. Jesus planejou o aperfeiçoamento dos santos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Analisando além do contexto histórico desta passagem bíblica, encontramos Davi retirando 5 pedras lisas do ribeiro para fazer delas munição contra Golias. As melhores pedras para serem utilizadas em uma funda seriam as lisas, pois escorregariam perfeitamente, dando precisão no arremesso. Onde estas pedras poderiam ser encontradas? Somente em um ribeiro. Lugar onde a força da água provocaria um atrito contínuo entre elas, tirando-lhes as arestas, a aspereza e as transformando em belas pedras ovais e lisas. Esta figura é perfeita para ilustrar o processo de amadurecimento dos relacionamentos entre cristãos e a edificação da igreja. Deus planejou o amadurecimento dos cristãos por meio de seus conflitos, divergências e necessidades. O objetivo é aperfeiçoar em nós a paciência, a bondade, o perdão, a misericórdia, a generosidade, o amor, entre outros sentimentos altruísticos. Este amadurecimento somente é alcançado por meio dos relacionamentos. Assim como a unidade da igreja é reflexo da triunidade de Deus, de igual modo o ser humano foi criado para viver em comunidade. Em Gênesis, nos primeiros momentos da concepção criativa de Deus, Ele mesmo declarou que o homem não foi planejado para ser sozinho. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Nós somos seres relacionais. Acerca do isolamento, Provérbios declara, Provérbios 18, versículo 1: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria.
O ser humano é por natureza egoísta, voltado somente para suas necessidades, tendo a si como centro do universo. Isto é compreensível, visto que é uma técnica de sobrevivência, uma maneira de nos preservarmos de desgastes emocionais, conflitos e decepções. Por esta perspectiva, podemos pensar que o distanciamento social é, na realidade, bem confortável. Podemos assistir os cultos que quisermos, na hora mais conveniente, com o conteúdo que escolhermos e por meio do pregador que mais apreciamos. Podemos manter relacionamentos nas redes sociais, falando e ouvindo somente aquilo que é agradável e palatável. Mas na maioria das vezes, tais relacionamentos não refletem a realidade dos sentimentos e não constroem relacionamentos reais, profundos e significativos. Deus planejou a convivência como meio de amadurecimento. A verdadeira maturidade pela perspectiva bíblica é tudo sofrer, tudo padecer e não deixar de crer que o amar o próximo é bom, mesmo quando há grandes chances de nos machucarmos. O Senhor deseja formar em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não fazer a sua própria vontade, mas a de Deus, e entregar-se por amor do próximo. E isso é impossível sem relacionamentos presenciais. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14 diz: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O texto nos ensina que precisamos uns dos outros para que o Espírito Santo conclua em nós a formação da imagem de Cristo para a glória de Deus. Concluindo, o objetivo desta mensagem é apresentar duas lições importantes. Primeiro, pensar que podemos viver a vida cristã sem estar na igreja ou apenas frequentá-la esporadicamente, sem envolvimento, é um grande engano. Nós somente temos vida quando estamos bem ligados presencialmente ao corpo de Cristo, como os ramos na árvore. Você tem lutado para que o espírito deste tempo não te arranque da comunhão do corpo de Cristo? Segundo, o mundo já mudou e a população já não terá mais forças para se libertar do controle total que outros terão sobre suas vidas. Isso é o presságio do cenário profético dos últimos dias. Precisamos tomar providências para guardar a fé. O que você fará para não se afastar gradualmente de Deus e, por fim, abandonar a fé? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você possa, no fim de sua vida, mesmo em meio a uma geração má e perversa, dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Que o Senhor vos abençoe.